Boa tarde, sou o aluno do terceiro ano B, Guilherme Joaquim. Estamos aqui fazendo uma entrevista na escola Pedro Evangelista Caminha com o professor de Matemática e Ciências da Natureza, Emanuel Vinícius, sobre a realização do projeto da Gincana Interdisciplinar do Terceirão. Então, senhor Emanuel, começando pela primeira pergunta, professor, qual é a sua formação e há quanto tempo o senhor está na profissão? Boa tarde. Então, já vai fazer 2 anos que eu estou atuando e a minha formação é matemática pela Universidade Federal do Piauí e atualmente estou sendo pós-graduando em matemática e biologia pela Universidade Favim, que é uma universidade à distância. Entendo. Como surgiu a ideia desse projeto e qual é o nome do mesmo? Então, o projeto da Gincana Interdisciplinar surgiu através da seguinte ideia. Tá na hora da gente parar de focar só na teoria de sala de aula e também pegar essas ideias que a gente desenvolve em sala e pôr em prática. E por estar cursando uma pós-graduação em matemática e biologia, eu pensei em desenvolver um projeto ligado a essas disciplinas e como na escola também ministro a disciplina de física, por que não englobar? E aí surgiu a ideia de uma gincana interdisciplinar e aí o resultado foi o que aconteceu, né? Os alunos trabalharam a sustentabilidade, os cálculos, trabalharam os movimentos físicos, enfim, e ocorreu da maneira que a gente planejou. Entendo. E quais foram os desafios que o senhor encontrou para pôr em prática o projeto? Acho que o principal desafio foi o tempo, porque tempo é muito difícil para nós que somos professores, principalmente quando a gente trabalha em duas escolas, e aí ainda tem questão de planejar, de organizar, de correr atrás. E se não fosse os alunos dando suporte, planejando algumas coisas juntos, acredito que não teria dado tão certo. Entendo. O que é interdisciplinaridade e qual a sua função na escola atual? Eu acho que a questão da interdisciplinaridade, ela vem muito da questão de ligar, de conceituar disciplinas, fazer elas andarem lado a lado, né? Por exemplo, não tem como a gente estudar biologia na parte da genética se a gente não entender um pouco de matemática, né? Pelo menos o básico ali da probabilidade. Não tem como eu desenvolver uma fórmula física se eu não tiver a base da matemática. Não tem como eu trabalhar física também se eu não tiver algumas ideias de algumas coisas como funcionam na biologia. Então, é necessária essa interdisciplinaridade justamente para a melhor compreensão dos próprios alunos. Entendo. E como a biologia, como a matemática pode estar interligada ao de cotidiano, dia a dia das pessoas? A matemática a gente costuma dizer que ela é enxerida, né? Ela vai estar em todo canto. Você usa ela no mercado, você usa ela assistindo televisão, você usa ela usando um aparelho telefônico. Então, em todo canto a matemática ela está envolvida. E para aqueles que acham que não precisa de matemática, não precisa estar fazendo conta, não, realmente você que está ali usando não precisa. Mas para aquilo estar funcionando, precisou de muita matemática envolvida. Então, ela está, assim, presente no nosso cotidiano. Entendo. Ah, qual é a relação entre as duas matérias que o senhor está se formando, que é matemática e biologia? A principal relação entre elas é a questão da probabilidade estatística, né? Principalmente essa questão de, por exemplo, saber a probabilidade de acontecer alguma coisa, de um evento ocorrer, é, como a gente trabalhou em genética, qual a possibilidade de eu casar com uma mulher branca e ter um filho negro, né? São questões como essas que envolvem a gente a parar para pensar e aplicar essas teorias na matemática e na biologia. Entendo. Ah, quais foram as atividades apresentadas no aluno dia 15 de maio na quadra poliesportiva do Geminiano? Foram muitas mesmo, e já ressaltar aqui, aproveitar a entrevista para parabenizar os alunos do terceiro ano B, excelente apresentação. Obrigado. E entre elas, a gente teve aí algumas apresentações voltadas para a sustentabilidade, como foi o caso de material reciclado para a produção das bandeiras e de um desfile de moda. Tivemos aí algumas atividades voltadas para a matemática, como foi o caso aí de sequência numérica, né? Tivemos algumas atividades voltadas para a biologia e para a física,
como foi o caso do jogo das 3 pistas, né, que envolvia ali alguns conteúdos trabalhados em sala de aula. A física foi aplicada no cabo de guerra, né, as duas forças lutando para ver qual seria a força que agiria com mais força, literalmente, né? E aí, tudo isso foi a coisa desenvolvida pelos alunos. Também tivemos a questão ali de brincadeiras voltadas mais para aprendizado, brincadeiras para se divertir mesmo, porque no fundo, são crianças ainda, né? Então a gente tem que lembrar disso e trabalhar da melhor forma possível. Tá. O que o senhor acha de realização de projetos na escola, no geral? Eu acho que os projetos, quando eles são desenvolvidos, fundamentados no que os alunos veem em sala de aula, eles têm um significado maior. Não adianta a gente chegar com um projeto A ou B e os alunos não saber, nunca ter ouvido falar naquilo, só desenvolver ali na hora e pronto, abandonar. Não. Eu acho que os projetos, eles são sim importantes, principalmente para a formação dos alunos e principalmente quando os alunos já viram a teoria em sala e aí agora está na hora deles colocar em prática. Aí eu acho que o projeto é fundamental. Sim. E quais são os benefícios para a aprendizagem dos alunos com os projetos? Eu acredito que inúmeros, né? São vários, e principalmente essa questão deles poderem estar ali vendo o que eles teorizaram, o que eles estudaram, o que eles calcularam, ganhando vida. Acho que essa é a principal. É eles verem a teoria ganhando vida. Entendo, entendo. O senhor tem alguma palavra de motivação para aqueles que querem fazer projetos interdisciplinares em salas? Bom, o que eu posso dizer é: planejem, se organizem e confiem nos alunos, porque às vezes a gente fica pensando, será se vai dar certo, será se não vai? Eu mesmo fico me perguntando, né? Mas os resultados eles vêm. E essa questão da interdisciplinaridade, eu fiz sozinho, porque, digamos assim, sozinho, porque eu tenho 3 disciplinas. Mas poderia também ter envolvido, por exemplo, um professor de educação física, um professor de matemática de outra turma, ou de biologia de outras turmas, um de química. Eles poderiam sim, e aí teria sido melhor ainda. Foi corrido, né? Eu não quis se envolver tantos professores por questão de tempo, a gente estava finalizando o trimestre, aquela correria doida, mas eu acredito que na escola em geral, se nós nos reuníssemos e fizéssemos uma gincana interdisciplinar com todas as disciplinas, daria certo também, porque, querendo ou não, todas elas se ligam. E uma coisa que fica nítido nisso é quando a gente vai olhar o atual currículo do Piauí. As disciplinas ali estão conversando. Vocês mesmos viram aí que no próprio simulado vocês ficaram sem saber. Essa questão aqui é de biologia, de química, de física, porque o assunto era interligado. Então, essa questão da gincana interdisciplinar daria super certo fazer com todos os professores também. Entendo. Então, essa foi a nossa entrevista com o professor Emanuel Vinícius. E como você pode ver, fazer projetos na sala de aula, na escola ou até em algum local afiliado gera benefícios para a nossa aprendizagem. Com isso, eu parabenizo o professor Muito obrigado. tanto pela entrevista quanto pela gincana. E com isso, nós ficamos por aqui.